Então, pessoal, Vamos lá. que já está entrando aqui, a Alessandra é uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito. Nos conhecemos assim meio de repente, né, Alessandra? Ela fez Verdade. uma seleção, né, de empresas na época e ela acabou selecionando a gente. Eu fiquei muito grato e a partir daquele momento eu comecei a conhecer tanto ela, mas quanto outras pessoas incríveis, né, nos grupos que a gente está Sim. participando. Aí eu falei, eu vou fazer um convite para passar um pouco para a nossa audiência aqui, principalmente os profissionais liberais, os dentistas, né, um pouco do seu conhecimento. Né? Então, Alessandra, Ótimo. se apresenta para a gente, fala o que você está fazendo agora, conta a sua história um pouquinho aí para o pessoal já te conhecer um pouco melhor. Ótimo, Geraldo. Obrigada, viu, pelo convite. Gratidão aí por compartilhar esse espaço aqui seu, né? E como você disse, né, foi um momento muito legal, hein, que a gente, uma experiência para mim, para vocês, né, para você, para o seu irmão, foi bem interessante. E, bom, então, gratidão por isso. O que que eu sou, né? O que que eu faço hoje? As pessoas perguntam. Hoje eu sou mentora de vida e de negócio, mas antes disso, eu trabalhei 20 anos no mercado corporativo. Então, vivi, acho que um pouco do script que todo mundo, pelo menos, ouve. Não, você não teve esse caminho aí, mas a grande maioria da Uhum. população ouve isso dos pais, né? Vai lá, estuda, Tudo. entra numa grande empresa, faça a carreira lá, depois você se aposenta, e eu segui esse script aí. Fui lá, estudei, fiz faculdade, entrei numa grande empresa, numa multinacional, fiquei 12 anos, depois fui para outra, convidada por um dos diretores que estava lá e fiquei mais 8 anos, então o que deu 20 anos aí no mercado corporativo, até que um dia eu vi que não era aquilo que eu queria. Mulheres, principalmente, vão entender um pouquinho aquilo que eu vou dizer, que chega aquele momento em que você fala, mas espera aí, eu queria ter uma família, mas agora eu não consigo estar com eles, eu não consigo viver parte, né, os grandes momentos com eles, porque eu trabalhava numa área que requeria muito, né, eram projetos estratégicos da empresa, então a equipe era enxuta, porque eram projetos até confidenciais. Então, quando eu estava envolvida neles, eu realmente estava envolvida. Eu chegava a trabalhar cerca de 13, 14, 15, 16 Nossa. horas por dia. E era uma demanda muito alta. E aí, na minha segunda gravidez, então, eu parei, olhei para aquilo. Já tinha tido alguns episódios antes, mas foi na segunda gravidez, quando eu parei, olhei para aquilo e falei, não, peraí, não é isso. Agora não vou Não é mudar, né? mais. Exatamente. E aí saí ainda não sabendo muito bem o que eu queria, mas fui mordida pelo empreendedorismo, que eu já tinha estudado há um tempo atrás. E daí eu comecei então a procurar, e nem um ano depois eu abri uma clínica de estética. Fui empreender, criei Ó. literalmente a clínica do zero, sem saber muito ainda, Ah, essa eu não mas sabia foi. não, Alessandra. Eu abri uma clínica de estética, tive um negócio, e foi nessa clínica de estética que o fato de eu ter trago, né, essa experiência de gestão, né, eu trabalhei em multinacionais, processo é muito, faz parte ali do dia a dia, né, eles cobram muito por isso. Então eu trouxe toda essa experiência, essa bagagem de dentro do corporativo e implementei no meu negócio. E deu tão certo essa clínica que uns 6 meses mais ou menos depois, ela já está ali, está se pagando, né? O que eu chamo se pagando, para explicar, desde o primeiro mês eu não precisei colocar dinheiro além do que eu investi para montá-la. Ela já se pagava, ela pagava os salários, enfim, das pessoas que estavam ali e também, né, todos os custos ali. E daí o Sebrae, depois de 6 meses, visitou, né, eles fazem um processo dentro do Sebrae que chama setorização, né, então eles olham por setor, então o setor da beleza, e por região. E aí eu estava ali numa região, chegou um consultor do Sebrae e ele ficou espantado. Como assim? Você não é do ramo, você está Uhum. há 6 meses e consegue ter esse negócio promissor e tal, e olhou todos os números, e me convidou para falar para esse setor de beleza dentro do Sebrae. E foi assim que eu comecei a me envolver mais ainda com o empreendedorismo. Ali eu vi que a forma como eu falei no dia, né, que eu contei um pouquinho do que eu tinha feito, chamou atenção, o Sebrae me chamou outras vezes, e ali foi meio que, sabe quando o bichinho
pica você. E eu falei, não, eu gosto disso. Fui fazer Empretec, fui fazer outros cursos que me trouxeram ainda mais próximo, né, do empreendedorismo. E comecei desde então, isso foi 2014 para 2015 ali, comecei desde então a cada vez mais me especializar, me juntar, até que conheci pessoas que já falavam para empreendedores aí na mídia digital, né, que a gente conhece, Conrado Adolfo, Joel Moraes e tal, e fui cada vez mais ficando presente nesse mundo, até que fiz uma formação de mentor em 2017, né, mentoria, e comecei a trabalhar efetivamente, ajudando outras pessoas, inicialmente nessa área de beleza e tal, mas depois fui migrando, tive outros negócios, meu marido também, depois de 19 anos e pouquinho, saiu da área de auditoria, de uma grande empresa também multinacional, montou o negócio dele de auditoria, e aí a gente ficou ali, navegando entre a empresa dele, as minhas empresas, tive outros negócios depois, uma empresa que ia para dentro das outras empresas ajudar a escrever os processos dentro das empresas, ver o que estava ali falhando, e até que finquei realmente a bandeira na história de mentoria, palestras e treinamentos hoje para empreendedores. Então hoje eu ajudo empreendedores aí. É E isso que eu faço. você, pelo que eu te conheço, você atua na parte tanto do negócio, né, da gestão dos processos, mas também na parte pessoal, né? Vamos dizer, Sim, na mente mesmo, vou dizer, no controle emocional, no porque uma coisa tem que estar comportamental. junto com a outra, né? Exato. E isso foi uma coisa, Geraldo, que me trouxe muito presente. Quando eu abri a clínica, como eu disse para quem estava aqui no início, uma das coisas que eu queria era ter a liberdade e flexibilidade para passar mais tempo com a minha família. E o que acabou acontecendo? Você, como dono de negócio, deve saber disso. Principalmente no início de todo negócio, a sua dedicação tem que ser muito maior do que aquela que você previa. Você começa, eu saía da clínica, ia para casa e tinha que fazer toda a parte de gestão. Porque lá eu tinha que olhar tudo como estava acontecendo, cuidar dos clientes que estavam ali. E aí eu percebi que a minha escolha pela clínica foi sem olhar para essa questão, né, que eram os meus valores, o que eu falo muito para as pessoas, né? Quais são os seus valores? O que te traz? Liberdade é um valor muito forte para mim. Ter essa flexibilidade, né? Poder ir e vir. Por isso que o meu trabalho é muito mais digital. Apesar de ter os treinamentos, né? Os finais de semana, as palestras, é muito forte esse valor. Então não condizia uma pessoa que tem esse valor muito forte ficar preso a um negócio que é físico. Então, comecei de novo a ter o incômodo, a olhar para aquilo e falar, não, peraí. E aí, um tempo depois, 1 ano e meio depois, eu olhei realmente para aquilo, e aí eu falo desse momento que muita gente protela, eu protelei tantos anos, né? Fiquei 20 anos no corporativo, já estando incomodada que não era aquilo. Eu falei, eu não vou passar mais 20 anos para olhar para trás e falar, não, gente, não, isso não está me fazendo bem. E aí eu falei, não, vou de fato tomar as rédeas, né, da minha vida, vou assumir aqui e vou vender isso, com todo mundo me falando, não faça isso, pelo amor de Deus, esse é negócio de sucesso. Porque eu percebi isso que a gente está falando aqui. Se eu não olhasse para a vida e o que estava me incomodando, em algum momento eu também teria o problema novamente de como foi no final ali da minha vida corporativa. De me sentir frustrada, me sentir vazia. E não era porque eu não tinha, aos olhos das pessoas, sucesso, né? Porque eu tinha feito viagens internacionais, tinha carro do ano, minha filha estava numa boa escola. Mas o que me incomodava era justamente esse vazio. Por que eu não consigo me sentir feliz? Se eu alcancei o que as pessoas dizem que é sucesso, por que eu ainda me sinto tão incomodada? E quando eu comecei a lidar com os empresários, com os empreendedores, eu percebia que muitos deles também não eram felizes. Por mais que a empresa estava ali no mundo bem, a maioria me trazia uma questão, ou a gente passava a estratégia e não conseguia cumprir. E eu falava, mas espera aí, a gente foi lá, desenhou a O que está estratégia, né? acontecendo, né? O que está acontecendo? E daí eu comecei a ver o que eu tinha feito para minha vida. Como é que eu tinha chego naquele momento de tomar a decisão de vender a clínica, de vender e de fechar um outro negócio que eu tinha com o meu irmão. E eu falei, peraí, por que eu fiz isso? E aí eu comecei a olhar e ver que eu tinha feito e tomado algumas ações que realmente era para ter a vida que eu queria, com flexibilidade. E comecei a aplicar isso também com os empreendedores
que me procuravam. E aí foi a grande descoberta disso. Que normalmente a gente foca primeiro em ter um negócio de sucesso. E aí todo mundo olha para isso, como eu disse, né? No começo da nossa jornada, os pais, as pessoas, a sociedade para a gente, olha, você só vai ser reconhecido como uma pessoa que deu certo na vida se você for lá e tiver, né, um negócio, algo que te renda muito, que você possa viajar muito. E eu comecei olhando para isso e falei, olha só, que interessante. Quando eu parei para olhar isso, o vazio que eu sentia não existia mais, não era mais o dinheiro, mas era um dos meus valores, que é também a se sentir realizado. Quando você se sente realizado naquilo que você faz, não importa, e aí você tem que ter até um controle, se a pessoa for como eu aqui, a gente tem que ter até um controle que é ligado no 220, você quer fazer tudo, você quer ir, você gosta tanto do que você faz, que você fica animado para fazer aquilo, e você não vê o tempo passar. E eu falei, teve alguma coisa diferente aí. E é por isso que hoje eu falo muito de estratégias de vida, né? Não só de negócio, mas estratégias de vida. Você primeiro entender a vida que você quer levar, entender se o que você quer é mais tempo com a sua família, se o que você quer é algo que te possibilite, além de tudo, não só do dinheiro, mas se sentir realizado, entender quais são os seus valores, se você está no negócio porque as pessoas disseram que tinha que ser assim, ou por medo, que muita gente talvez passe por uma coisa que eu passei, que é, mas caramba, eu fiz isso por tantos anos, eu estudei tantos anos, eu levei tanto tempo para concluir, agora eu vou chegar nesse ponto e dizer que não é isso, o que as pessoas vão pensar de mim? E aí entra num ponto que é a coragem de assumir a vida, né? De olhar para você e falar, mas espera aí, isso realmente não está fazendo sentido para mim. E é quando as pessoas titubeiam e algumas continuam mesmo não se sentindo felizes, mesmo não se sentindo completas. E é por isso que eu falo um pouquinho antes disso. As pessoas podem chegar para mim falando do negócio, mas eu sempre vou lá e falo, não, peraí. Para o negócio dar certo, a sua vida também precisa estar alinhada, você precisa entender os objetivos, precisa olhar para isso antes da gente dar o próximo passo. Porque senão eu tenho certeza que vai chegar um ponto, e o que a gente costuma dizer, né, que, o Geraldo, que ou pelo amor ou pela dor. Então é melhor que vá pelo amor, né? É verdade. Exatamente. Até o Ogata entrou aqui, deixar um abraço aí para o Ogata. Nós fizemos Ô, uma meu live esse amigo. dia que ele falou uma coisa muito interessante, né? Que seria que aproveitar nesse momento agora, né, Alessandra? Ele falou até os pregos, né? Aquilo lá que fica espetando a gente, né? Começar agora nesse momento que a gente está a enxergar isso, né? Porque às vezes aquilo ali pode fazer ter uma mudança, né? Exatamente, exatamente. E nesse momento eu tenho falado muito disso, porque tem muita gente olhando para o lado, e eu imagino que você aí dentro da classe dos dentistas esteja ouvindo muito isso, né? Porque é uma classe que o risco é muito, muito eminente, né, para vocês, assim, a questão do contágio, a pessoa tem que estar realmente bem equipada, né, estar em constante contato ali, né, com a boca e tal, e o contágio pode ocorrer. Então, além do medo de como isso é realmente, de como isso funciona, de como eu posso ser contaminado, tem como é que isso vai ficar depois, o medo disso. Só que tem gente que já estava num estágio, agora está com medo, sim, mas estava num estágio de não estar feliz com o que estava fazendo. E é para todo mundo isso, né? Eu olho pessoas de carreiras assim, eu falei com 2 pessoas semana passada que me trouxeram isso muito forte, assim, que não estava feliz antes, né? E que percebeu isso nesse momento, assim, que ficou muito mais forte agora e falou, nossa, mas olha, me trouxe uma frase no começo da nossa conversa que é importante eu dividir aqui com vocês, né, com você e com a sua audiência, que ela começou a conversar comigo assim, tá todo mundo rezando para isso tudo passar logo, mas eu de verdade eu não sei se eu quero que isso passe. E eu falei, como assim, né? A pessoa tá ali, a gente está privado da nossa liberdade. Mas olha que forte isso. E para um ouvido preparado, por isso que a gente tem que estar muito nessa questão, né, do escutar. E aí eu fiz a pergunta para ela. O que eu ouvi sobre o que você me disse
é que você realmente não quer voltar para o que você estava fazendo? É isso que você quis me dizer? E ela me disse, eu tô ela estava numa empresa dos pais, que ela teve que assumir, sabe aquilo? Concluiu a faculdade, aí casou e o pai começou a ter umas questões lá com um sócio que ele tinha e chamou ela para ir para a empresa. E aí, isso é uma coisa interessante para a gente falar aqui, porque muitas vezes as pessoas se sentem forçadas a seguir uma carreira porque o pai era, então é o que o pai estima, ou porque o pai não conseguiu ser, e aí, né, reflete isso, espelha isso no filho, ou porque o seu pai teve tanto empenho na vida dele por você, como é que quando ele te pede uma coisa, você não consegue Não vai dizer fazer, não? né? Exatamente. Só que isso vale a vida, muitas vezes, das pessoas. Então, nesse momento, ela estava passando exatamente por essa questão. Ela falou, nossa, eu passei aqui 12 anos fazendo isso, mas não era o que eu queria fazer. E aí, foi nessa conversa que ela me disse, eu falei, não, peraí, o que tem aí, né? Vamos olhar o que tem, o que eu costumo dizer, o que tem no seu espaço que a gente pode olhar e vamos ver como é que você faz. Além de assumir para você que você realmente está vivendo num momento que não é ruim. Então, assim, a tristeza, quando ela começou a conversa comigo, era muito mais a tristeza, ai, como tá agora, mas depois ela falou, não, mas tem um lado aqui que eu tô ficando mais tempo com os filhos, e aí eu comecei a perguntar mais e veio isso, né? Então, peraí. Você não está feliz fazendo isso. E o que é que você ficaria? O que é que essa alegria, né, além de ficar com seus filhos, te traria a alegria de continuar vivendo? E aí ela me disse que ela tinha feito publicidade e que assim que ela, né, se formou tal, ela não pôde trabalhar, ou trabalhou bem pouquinho tempo com isso, e já foi para a empresa do pai. E eu falei, publicidade é uma coisa que você gosta? Ela falou assim, nossa, eu amo quando eu tenho meu tempo para ler, eu amo quando eu tenho meu tempo para escrever algumas histórias aqui que eu gosto. E aí a gente começou a bolar um plano para a vida dela, em que ela tivesse aquele momento de recuperar uma habilidade, uma competência que ela tinha escrito teses, né? Vocês devem ainda mais, né? Eu me formei em exatas lá atrás, depois até fiz algumas coisas, mas eu sei que essa questão de teses, concluir, você deve ter passado por tudo isso também, né? É bem mestrado, complicado. doutorado. Mestrado, exato. E aí ela começou a me contar que ela escrevia, que ela ajudava as pessoas, que ela revisava, que ela ajudava as pessoas a escreverem artigos e que ela gostava muito disso. E aí, gente, nesse tempo, né, que tá todo mundo confinado, a gente chegou uma alternativa lá para ela, que era se inscrever no Orkana, né? Não sei se vocês devem conhecer aqui, né? Um site em que as pessoas se colocam ali para fazer projetos. Trabalhos, né? Projetos. Exato. E eu uma amiga estava escrevendo um livro e precisava de alguém para ajudar ela ali, ser ghostwriting, né, que a gente fala ajudar a escrever o livro ali. E ela, depois de uma semana, falou comigo, ela falou, quando é que eu podia imaginar que nesse momento em que está todo mundo olhando por que ruim está acontecendo na nossa vida, ela falou para mim, eu tô até constrangida de dizer que eu tô feliz. Que eu tô bem. Agora, exato. Então, olha só, a oportunidade, né, Geraldo, e eu gosto muito de falar sobre isso, de trazer isso para as pessoas, tem uma oportunidade em tudo que acontece na nossa vida. Tem uma oportunidade nisso que está acontecendo no mundo. Talvez seja a oportunidade de você deixar para trás algo que não está te fazendo feliz. Talvez seja a oportunidade de você melhorar algo que a forma que você estava fazendo isso não te deixava feliz. Mas é preciso ter neste momento, isso de assumir, né, a vida, de olhar para você, olhar para o que te faz feliz de verdade ali, e reconhecer isso. Eu acho que esse é o momento de reconhecer. Porque eu sei que não é fácil, né? A gente não está dizendo aqui que é, porque você deve ter vários amigos aí. Eu também não sei como é que ficou essa questão do seu consultório, se está fechado, mas eu sei que você tinha parado, outras coisas. A gente, né? só está atendendo urgência mesmo. Urgência, né? É porque o que você está falando é uma coisa muito interessante, porque o que acontece? Não é somente, às vezes, uma mudança de radical igual ela teve. Ela não estava satisfeita mesmo com tudo, né? Uhum. Mas às vezes a gente tem, eu vou relatar que eu também estou fazendo mudanças no meu modo de atendimento e algumas coisas que eu já deveria ter feito lá atrás.
Aí eu falei, gente, agora parece que clareou e eu comecei a me sentir bem. Então é hora Uhum. também de dar aquela mexida, se é o que gosta de fazer, se está vendo o que gosta, mexer também no próprio negócio que está fazendo, né? Sim, sim. E eu tenho visto muito, muito isso, assim. Eu não sei se você chegou a acompanhar algumas lives que eu fiz, mas eu tenho trago cada semana, porque para mim é algo especial, né? Quando eu falo dos empreendedores, esse momento, poder estar com eles, então eu tenho uma visão de diversos negócios, né? De Vai pessoas conversando de diferentes. muita coisa, né? Exatamente, são vários, né? De diversas áreas. E aí eu tô vendo a possibilidade de pessoas que antes estavam limitadas, extremamente limitadas na forma como os negócios dela aconteciam, e hoje elas estão enxergando uma outra possibilidade de negócio. Tem um em especial que eu fiquei extremamente assim, feliz por ele, porque ele estava com um custo alto. É um restaurante que atende poucas pessoas ali, tá? Então ele tinha uma área pequena, mas que num ponto que era muito caro, então extremamente caro. E além de tudo, ele tinha várias outras questões ali que envolviam a situação onde ele estava. E aí, ele só podia atender poucas pessoas por vez, então ele abria 2 horários, então de manhã e à tarde. Como não era um lugar assim, um lugar central aqui, então ele tinha um risco, então tinha que pôr segurança e tal. E aí ele começou a olhar para isso. E nesse momento, né, que teve que fechar, ele falou: e agora, o que eu faço? E aí tinha, olha só, olhou lá, tinha uns equipamentos que ele conseguia levar para casa e fazer a partir da casa dele algumas coisas, que era também o que ele mais gostava quando ele começou esse negócio. Foi por causa de uma receita da avó dele que ele começou esse negócio. Começou E em esse negócio, casa. exato. E aí ele começou a olhar para aquilo e ele falou: nossa, tem um espaço aqui dentro lá da casa dele, enfim, de uma casa lá que ele tinha, que estava fechada até essa casa. Ele levou para lá e ele falou: daqui eu consigo fazer e fazer as entregas, né, e ver as pessoas. E começou a dizer para os amigos que sabiam desse gosto dele, que ele fazia muito bem. Eram massas, tá? Já assim, diversos tipos de massas e tal. E os amigos começaram a divulgar para outros amigos. E aí ele começou a vender. O que antes ele tinha um restaurante para entregar ali alguns pratos, ele começou a entender que ele podia fazer congelados, que ele não precisava de toda aquela estrutura, que ele não precisava ter o custo que ele tinha ele mais um auxiliar que estava ajudando agora. Ou seja, ele continuou o negócio dele de forma diferente agora, com um outro prisma. E ainda não atingiu o que ele ganhava, né, no mês lá, só que o que ele ganhava no mês, tirando todos os custos, agora ele não tem, porque ele está lá no outro. Ou seja, ele vai tirar mais aí no tempo, a gente até vai conversar semana que vem, mas ele já está com outro pique, ele já está com outro ânimo, porque ele percebeu que algo que poderia falir daqui a uns 6 meses, que com certeza, porque o custo estava muito alto para ele fazer girar, já não vai ter. Entendeu? Então, esse é algo que a gente precisa olhar e pode olhar agora. Todo mundo pode olhar. Os dentistas, né, como você falou, tá fechado, tá atendendo só urgência. Mas tem um amigo meu de Goiânia, que ele falou: Ale, eu comecei a perceber aqui, os meus clientes já reclamavam algumas coisas, tipo do horário que a secretária marcava. Ele falou: olha, agora eu vou ter que reduzir aqui. E eu estou falando, e ele manteve, isso é muito importante, né? Eu tenho certeza que você já orientou aí seus mentorados também, de manter o contato com os clientes, né? De mandar uma Sim, muito mensagem, de importante. saber como é que eles estão e tal. Então, essa é a primeira coisa, falando aí, né, pensando no pós, depois, mantenha um contato para que você não perca seus clientes. E aí ele falou: olha, e eu em particular liguei para alguns que estavam no meio de alguns tratamentos e tal, e falando com eles, e eu propus o seguinte: olha, para vocês que têm essa questão e tal, eu posso atender vocês com horário agendado e tal. E eles acharam isso tranquilo, assim, nossa, eu adorei isso, porque então eu vou ter meu horário e tal. E aí ele até falou: só que para isso eu vou ter que ter isso, eu vou ter descartáveis e tal, não sei o quê. E não tem como eu manter naquele valor que nenhum dos clientes dele contestou. O que é que a gente já viu? Que ele vai mudar o Um posicionamento. Ele posicionamento. viu que ele não conhecia direito os clientes dele. Eles têm um potencial, eles têm um poder aquisitivo maior do que ele estava lá na cabeça dele. E eles pagariam mais
para ter um horário específico, sabe? Para chegar lá, ser aquela Não tem hora ninguém completa dele. esperando. Exatamente. Ele gerou mais Então, valor, né? exatamente. Olha que sacada, de repente, para quem é dessa área de saúde, agora é estudar. Não tem o que fazer. Se você não, né, não tem aí esses casos de emergência, como você disse que nesses casos vocês podem atender, e mesmo que tenha, você tem mais tempo. Nesse momento, estuda, pesquisa, manda pesquisa para os seus clientes, aproveita esse momento para fazer essa qualificação que a gente chama, né, dos seus clientes e saber como é que você pode ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor pós-crise e principalmente ser feliz, porque tem gente também, e eu sei que a profissão de vocês, né, não é fácil ali no mocho todo o tempo, sentar, essa coisa, dor no corpo e tal. Então tem gente que se mata trabalhando horas e horas no dia e de repente não percebe que tem uma possibilidade de fazer de forma diferente ou de ter clientes melhor qualificados, porque ficou todo o tempo ali, né, parado olhando E para às vezes a situação atual. até mesmo ver a possibilidade na odontologia, porque o dentista, às vezes, ele tem um problema muito grande que ele pensa que só ele consegue fazer bem feito, entendeu? Isso é um defeito da nossa Uhum, profissão. E às sim, vezes ele estudando um pouco de gestão agora, tentando entender o negócio dele, aí o que pode acontecer? Pode surgir até a ideia dele falar assim, não, peraí, eu acho que eu vou vir para a área da gestão e vou deixar um colega que faz até melhor que eu esse trabalho é, fazendo, entrando na clínica. E às vezes igual você falou, eu toquei nesse assunto que você falou, às vezes ele está tão cansado da profissão ali, não está aguentando atender mais, às vezes tem problema de coluna, dor nas costas, ele pode o quê? Agora achar uma nova maneira, entendeu? Tudo isso aí exato. pela gestão. Então agora é a hora É. de começar a repensar tudo isso, né? O tempo que antes, né, não tinha porque estava ali entregue, o que tem de novo no mercado, né, que de repente você pode colocar no seu consultório que te leve menos tempo de você no operacional, como você disse, ou isso, né, ofertar para quem tá começando ou está no estágio da carreira que é diferente do seu, que já percorreu bastante tempo, a cadeira, e você ficar realmente nessa parte de gestão. Você conhece, né, um mentor que fala que foi quando ele me chamou para isso, quando eu comecei a ouvir os vídeos dele lá em 2012, que ele falava o seguinte, né, quando você trabalha no seu negócio, você não tem que trabalhar para o seu negócio. Então, esse é o momento, independente da área aqui, da pessoa trabalhar para o negócio. Ou seja, né, estudar e entender como é que pode fazer. Tem tanta gente agora descobrindo nas redes sociais, dentistas Nem que tinha. ficavam... Exatamente, né? Dentistas que ficavam muito, mas o conselho não pode. Realmente, tem coisas que você vai dizer que não podem, né? Não podem ser Mas tem várias colocadas. maneiras de fazer. Exato. E é se abrir para o novo, né? Que muitas vezes é outra coisa que engessa a gente. E o corona agora está trazendo esta Várias. oportunidade. Então, tem que aproveitar, né, o momento agora, né? Na verdade, vamos falar assim. Exatamente. É, é, eu não pode continuar, pode falar. Não, pode falar, pode falar, pode Tá. falar. O que eu queria que você, não sei se é o que você ia falar um pouco na sequência, até para a importância, uma coisa que eu luto muito, né, essa parte de gestão dos dentistas, a gente vê que eu não sei se você também, não sei se já mentorou alguém da área de profissional liberal em si, é Uhum. difícil enxergar essa gestão. Então, e o que você pode passar para a gente, principalmente, da importância de ter processos, de ter uma gestão boa, dentro de um consultório, às vezes, que é só o dentista, não tem nem a secretária, né? Uhum. E tem que ter essa importância, né? Porque senão, você falou, você não vai aguentar trabalhar esse tempo todo, a vida inteira, né? E por isso que eu gosto muito de falar dessa questão de planejamento, né? Como a gente tinha dito aqui. Porque é para a sua vida. Quando tem gente que fala assim, mas é chato. Porque eu não sei como foi a sua faculdade de odontologia, mas na maioria das faculdades que para médico, alguns que eu converso, assim, não ensinam essa questão da Não, gestão. Ensinam que você tem nada, que, nada. né, sai daqui, começa a divulgar, fala com seus amigos, e aí um dia você começa a atender, vê lá mais ou menos a média de valor que cobram na região, e é isso. E não ensinam justamente essa questão de gestão. Quando você entende, e é desde o processo, como é que as pessoas chegam
na sua clínica? Como é que as pessoas chegam até você? Qual é o perfil dos clientes que chegam até você? Quando você começa a olhar para isso, que envolve tudo isso que a gente está falando aqui, né, que é gerir o seu negócio como um todo, é também olhar para como é que funcionam as coisas, como é que os primeiros chegaram, qual é o tipo de cliente que você quer, quantas horas no dia, porque você passa, sei lá, quantas horas em média um dentista trabalha? Fala para mim, Em média, umas Geraldo. 10 horas de média. 10 horas. Então, imagina que para 8 horas de sono que deveria ter, né, na noite ali, 10 horas, você chega em casa, como é que você está? Se você não fizer atividade física, se você não tiver o tempo para olhar e gerir uma planilha de controle e processo, você falou aí, né, não sabe se você gerir. Eu já falei com uma pessoa da Bahia, um dentista. E eu perguntei, a primeira conversa nossa, assim, né, no primeiro dia, eu falei, então faz o seguinte, você me manda as planilhas, deixa eu dar uma olhada, como é que tá, né, a parte saudável. Planilha? Que é isso? Eu falei, ou um caderno, você não anota, como é que você anota? Não, eu faço assim, ó, entra lá na minha conta, eu pago a menina que atende o telefone, o aluguel do espaço, não sei o quê, o restante é meu. Eu falei, oi? Como, né? Então, por quê? Porque é justamente isso que a gente falou, ninguém diz pra gente como é que é ser. Só que se você quer ter uma vida em que você tenha o tempo para fazer as suas coisas, para ter um negócio saudável, porque um negócio saudável parte de você também olhar para ele e o quanto do seu tempo tá ali dentro, né? Precisa da sua competência ali dentro de verdade. Então, acho que a primeira coisa é isso, né? Olhar como é que você controla hoje as suas contas, a conta da sua empresa, se isso é dividido, né? Se você tem 2 controles, porque é importante controlar as 2 coisas, o quanto você custa e como, né, como pessoa e o quanto você custa como profissional, né? O seu negócio custa como profissional. Porque profissional liberal tem muito isso na cabeça. Mas para que eu vou ter uma conta da minha empresa? É tudo a mesma coisa, sou eu que gerencio, sou só eu. E aí é que está o lendo engano. Por isso é que muita gente trabalha e no fim da vida chega lá e fala, eu não tenho nada, né? No máximo conseguiu comprar uma casa e ter ali, mas não tem nada para se aposentar. Então, primeiro olhar para isso, se você está tratando o seu negócio, seja ele um consultório, uma portinha, como realmente um negócio, e a partir daí olhar como é que vem sendo os resultados deles. Porque quando a gente fala disso, de resultado, muita gente confunde, né? Não tem o que a gente chama de fluxo de caixa. Então, não tem o fluxo de caixa, não entende entradas e saídas, não controla os insumos, não sabe quanto custa, quanto vai, quanto ele tem por cliente, né? Quanto ele precisaria, quanto um cliente custa para ele, dependendo do... Isso também vocês chamam como? Lá na clínica eu chamava por produto, por atividade. Vocês têm um... procedimento, geralmente. Procedimento. Por procedimento, né? Se é uma obturação, quanto custa? Se é colocar o aparelho, quanto custa? Não tem noção nenhuma. A maioria não tem noção. E olhar para isso e aproveita agora, né? E eu digo isso, não se sinta culpada se você não fez antes. Aprenda com o que você tem de resultado agora, ou seja, se não é o que você estava esperando ou não está muito perto daquilo que você queria como resultado, e procura pessoas. Geraldo, eu vi que ele faz Quantas turmas você já fez? Como é que chama mesmo o seu... Imersão Odontoap. E agora nós estamos na 8ª turma. Uau! E você aborda tudo isso, né? Você aborda todas essas questões. De gestão, tudo pegando, na verdade, eu pego tudo da minha experiência, né, do consultório. Então, eu aplico primeiro, depois eu levo para o pessoal, entendeu? Então, aí a gente passa e a gente vê muito isso mesmo. O dentista, ele mistura conta pessoal com conta do consultório. Eu teve até um depoimento esses dias que foi muito forte. A menina mandou uns áudios, uma dentista, agradecendo que ela agora estava tranquila porque ela tinha feito a reserva de emergência dela. Eu falei, Geraldo, tem um monte de amiga minha que está passando sufoco. Eu vim aqui te agradecer porque eu posso ficar 6 meses sem atender, que o meu consultório que eu vou sobreviver e o pessoal... E às vezes a gente pensa, quando a gente transmite isso, a gente não pensa que está conseguindo fazer esse bem, né? Mas na verdade a gente vê, quando a pessoa põe em prática, né?
Dá Exatamente. certo. E são pequenos detalhes, né, da pessoa entender isso. Porque a pessoa fala assim, ah, mas eu não sou empregada de ninguém. Se a pessoa não tem controle, ela é empregada do próprio negócio dela. Porque se ela não consegue, num tempo como esse, né? Isso a gente está trazendo para o momento agora, mas tem vários que a gente conhece, né? Que não conseguem sair de férias. Ou que para sair de férias tem que se endividar para poder É, pagar, porque justamente não tem esse controle, né? Então, que vida é essa? Você diz que você não é empregado de ninguém, que você tem o seu próprio consultório, só que você também não consegue não tem a sair liberdade, né? e ter isso, né, essa flexibilidade. Então, olhar para isso vai te dar exatamente essa possibilidade. Muitos negócios, é triste até isso, né, isso que eu vou falar agora, mas muitos negócios já estavam falidos antes do coronavírus. Aquele negócio que precisa do dinheiro do mês entrar para que você pague as contas e tenha como sobreviver, ele já estava falido. Agora é um momento, justamente como a gente falou há pouco tempo atrás. Às vezes é escravo do próprio negócio, Magali falou ali. É exatamente isso, é escravo do negócio, porque não pode sair. Então, quando você olha agora, né, para a situação de algumas pessoas, você olha para isso e fala assim, gente, como é que essa pessoa está reclamando desse momento e está dizendo, e está brigando com né, os políticos e tudo, mas o que ela não fez? E a gente não está dizendo Verdade. aqui, né, criticando isso, de novo, olha para trás, aprende com o que aconteceu e a partir de agora começa. E muita gente vai ter que fechar sim as portas. Então, vai fechar as portas e aí, o que vai fazer? Então, de novo, qualquer que seja a sua situação, esse momento, essas próximas 2 semanas, parece que o governo prorrogou, né? Não sei como é que está aí na sua cidade, mas aqui ele prorrogou, estendeu aí mais 2 semanas de quarentena aí, de reclusão. Então, aproveitar 2 semanas dá para olhar muito, olhar fluxo de caixa, entender os seus custos. Muita gente que tem falado comigo, eu mesma aqui em casa, tá? Eu estava até falando isso. O meu próprio negócio, o Geraldo já esteve, né? A gente nos treinamentos, então eu dependia também de alguns treinamentos para o meu negócio acontecer. Não dependia só de lá, mas parte vinha dos treinamentos. E aí eu comecei a olhar também e reconfigurar o meu negócio e falar, opa, peraí. Então, se isso se estender por mais 6 meses, como é que eu faço? E apesar e isso é o pior, né? Porque às vezes a gente tem o conhecimento e não coloca em prática. Mas aí, conhecimento sem ação é ignorância do mesmo jeito ou pior. Porque aí você sente a dor porque você sabe, né? Sabe e não faz. Exatamente. Então, ter um funil de vendas, ou seja, funil de vendas nada mais. Você deve falar isso para eles, né? Mas vou aproveitar aqui para destrinchar. Saiba como o seu cliente chega até você, né? O que você precisa fazer para ter um maior número de pessoas olhando para você, te conhecendo, sabendo que é o seu negócio. Tem muita gente que não estava aqui e nessas 2 semanas hoje aparece constantemente nas redes sociais, tinha vergonha de acontecer, não sabia dessa possibilidade e agora descobriu e está 2 semanas intensamente aqui, buscando conhecimento. Mas aí eu vou dizer uma coisa que eu já disse também em outros momentos. Não adianta nada você ter tudo isso, como eu disse, ter um monte de conhecimento, ficar em várias lives navegando e não pegar nada de útil para fazer a sua vida ser diferente daqui para frente. Até porque, Geraldo, não sei se você vai concordar comigo, eu acho que o mundo será outro. Depois do Sim. coronavírus, a forma das pessoas buscarem os profissionais, a forma das pessoas buscarem as coisas para a vida delas, seja um restaurante, seja a saída no final de semana com os filhos, seja comprar roupa, elas serão diferentes. Elas perceberam, neste momento aqui, que as coisas serão diferentes. Eu tenho um outro exemplo de uma pessoa que está reduzindo o quadro de funcionários que trabalham presencialmente, ficando só com quem realmente precisa lidar ali com as máquinas, ele no caso tem algumas máquinas, e transferindo, ele já tomou essa decisão de fechar o local onde ele estava com as máquinas ali, a fábrica. Quem era de escritório, ele vai
vai proporcionar que eles trabalhem em home office, então já todo equipamento, distribuiu, e vai diminuir o custo dele. E percebeu que é possível fazer isso. Em uma semana, a estrutura que eles tiveram que montar para tirar as pessoas, para a fábrica continuar rodando e fazendo o que eles faziam, ele percebeu que é possível. Então, olha como só isso já vai mudar. Imagina o local onde essa fábrica existe, onde as pessoas da região ali, os restaurantes, as coisas, elas não vão poder mais agir ou esperar a quantidade de pessoas. Então, vai ser uma mudança global. Uma empresa mudando, dependendo do tamanho dessa empresa, ela impacta todo um setor, uma região. Então, esse é o momento da gente parar e olhar. E o Brasil, ele está num estágio diferente dos outros, né, Geraldo? Que as coisas foram acontecendo aqui para a gente depois de ter acontecido lá fora. Então, olha a oportunidade que a gente está tendo de aprender com o que está sendo o resultado lá de fora, né? Você concorda com isso? Você acha que realmente Totalmente. E eu acho que é um ponto que você tocou, assim, na minha opinião, não sei agora o que você acha, que é o seguinte, você lembra que você falou do dentista que ele começou a fazer o tratamento individualizado, o paciente aceitou, ele cobrou mais. Então, eu acho que enxergar o paciente que a gente tem, vamos falar o cliente, né? Tem outro pessoal de outros ramos aqui, enxergar o seu cliente já como ele era e começar a enxergar como que ele vai ficar lá agora, o que que ele quer agora. Eu acho que é um dos pontos mais importantes. O que que você acha? Eu acho que vai perfeito. Né, para mudança vai ter que ser isso. Pesquisar, esse é o momento de você olhar o perfil do seu cliente, como a gente disse, o impacto em uma empresa, né, que resolve fazer algo diferente, vai impactar várias outras. Então, assim, pode ser que a gente chama isso de consciência no marketing, né? Lá no marketing a gente fala o seguinte, tem gente que está ouvindo alguma coisa e naquele momento que ele ouve o que você está falando, cria consciência de que ele precisa daquilo. Então, mais do que nunca, esse momento é para a gente, como dono de negócio, né, aqui olhar e falar o seguinte, o que pode ter mudado na vida desse meu cliente que ele ainda não sabe, então a gente se antecipar a isso, porque a gente está olhando a mudança lá fora. Então, o que pode ter mudado na vida? Eu tenho visto diversas mães aqui falar nos grupos de mães, que alguns devem estar aí também, grupos de pais, meu Deus, o que vai ser agora? Vai ser aula online, não vai ser aula online, não sei o quê. Olhando, e eles dentro do grupo, arrumando algumas alternativas que antes não existiam ali, para a escola, para o jeito do filho ir, que jeito que ia. Então, ou seja, isso vai mudar para sempre, não é para agora. As mudanças que estão surgindo serão para sempre. E como a gente, como dono de negócio, pode olhar isso e enxergar antes do nosso cliente que isso vai acontecer, ou junto com ele, e ir também adaptando o nosso negócio a isso. Então, acho que essa é uma grande sacada, porque, como a gente disse, a mudança é certa. As pessoas estão mais propensas a olharem mais para si. Então, isso é uma situação para quem trabalha estética, vamos falar assim, né, que os dentistas também se incluem nisso. Para quem trabalha com essa parte estética, tem muita gente que não conseguia se olhar, porque estava no automático, estava ali, na vida, e seguindo e tal. Muita gente agora parou, está dentro de casa e está olhando, está enxergando algumas coisas que ela falou, nossa, olha, eu tô assim, eu queria melhorar. Então, o que você pode fazer para ofertar para esse cliente, que ele ainda não sabe que é uma dor tão forte, né? Ele está começando a perceber. E como é que você pode começar a falar sobre isso para ele, de uma forma que ele perceba que você é a pessoa que pode ajudar ele sobre isso? Surgiu agora muito mesmo, muito forte essa questão do home office. As pessoas não conseguem, não sabiam como trabalhar. Como é que eu trabalho home office, os filhos ainda estão dentro de casa, mas depois isso pode continuar? Como é que eu me torno produtivo? Então, falar de produtividade para essa pessoa, independente da área, né, que a gente pode trazer a nossa realidade para outra pessoa. Como é que eu posso ajudar ele nisso? Como é que eu ajudo uma mãe? Eu estava até brincando com uma mentorada minha, que ela até me ligou ontem falando, ela vendia bolo de pote, sabe? Aqueles, né, bolos e tal, e entregava também em algumas empresas da região ali de Jarinu. E aí a gente conversando e tal, e ela falou, meu Deus, Alessandra,
acabou, porque as pessoas não estão vindo trabalhar, elas não saem para almoçar e não tem a sobremesa. Não vou. E a gente conversando, não tem para quem eu vou vender. E aí eu falei para ela, mas por que só para as empresas? E as outras pessoas? E as mães que agora estão com os filhos e não sabem fazer bolo? Como é que você... E aí a gente começou a olhar, vasculhar e a gente chegou a uma opção que era ela contatar as influenciadoras da região de Jarinu. Ela falou, mas como isso? Eu falei, vamos lá, vamos olhar para isso, vamos olhar se tem. E fizemos uma pesquisa, ela achou ali entre 3 e escolheu, dentre as 3, uma para começar a falar. E essa influenciadora topou a parceria. E até a proximidade, né, do negócio e tal, mãe, enfim. E ela vendeu em 10 dias, um pouquinho mais ali, um pouquinho mais de 10 dias, tá? Porque tem a da bala de coco que tem ela. De forma, com a influenciadora, algo que ela não sabia que existia o online, um amigo dela falou sobre, entra lá, tem Instagram, quer dizer, ela sabia, mas usava só para conta pessoal dela, sabe aquilo? Só para não dá ver pra as você coisas vender o seu negócio. Exatamente. E aí ela começou a olhar isso, começou o bolo de pote, as mães começaram a pedir os ovos de Páscoa, que ela até achava que, né, não ia conseguir vender fazer, agora. não ia conseguir agora, porque com tudo isso que está acontecendo. E ela percebeu que o negócio dela pode ser mais rentável e com um canal diferente quando ela usou as redes sociais. Então, é nisso que a gente precisa estar aberto para olhar. A sua vida pode mudar, os seus rendimentos podem mudar. E como eu falei também numa outra live, é o seguinte, o dinheiro ele continua aí, ele só mudou de mão. Não. O que a gente precisa ter? A gente precisa ter boas informações para tomar boas decisões. Quando a gente se informa, como ela, poxa, é verdade, será que aqui em Jarinu tem influenciador? Tem. Como é que esse dentista, falando agora, né, para quem está aqui especificamente de dentista, como é que você antes divulgava seu negócio que agora pode ter uma forma diferente de você divulgar? Perfeito. Né? E o profissional liberal mesmo, percebendo o que é possível para a vida dele a partir da mudança de hábito das pessoas. A gente precisa olhar para isso, né? É porque, na verdade, igual você falou, muitas coisas vão fechar, mas quem for ficar mesmo, quem fechar vai mudar, vai achar alguma coisa diferente, né? Mas quem tá, se tiver um planejamento agora e começar a enxergar, igual você está falando, que possa fazer uma mudança e não ficar parado. Essa é uma das coisas que, quando eu comecei a fazer essas lives agora, nesse período, uma das coisas, principalmente nas reuniões que eu tenho com os meus ex-alunos, que a gente faz direto os encontros, é para mostrar que não pode... Eu ainda brinquei, eu estou trabalhando mais agora do que atendendo. Verdade. Porque eu estou pensando, hoje eu estava o dia inteiro dentro da clínica, fechada, mas achando maneiras, mudei o balcão por causa de biossegurança, mudei tal coisa. Então, se ficar parado e reclamando e pensando que vai lá na frente, já é desgraça, já acabou, aí a retomada vai ser dolorida, né? Aí, às vezes... eu falei isso também outro dia, o seu negócio parou, mas você como empreendedor, como empresário, não pode parar. Se o seu negócio parou, fechou as portas, você tem que agir para que quando as portas abrirem, você esteja melhor do que antes. Melhor. Porque agora é aquilo, né? Se realmente as pessoas estiverem tendo que escolher, né? Vamos olhar assim para esse lado. Se as pessoas tiverem que escolher entre o que ela vai fazer e o que ela não vai fazer, com quem ela vai fazer e não vai fazer, com quem é que você acha que ela vai preferir fazer, com quem aparecer para ela primeiro, né? Com quem esteve ali durante um tempo, ou quem mostrou que ela vai ter segurança ao ser atendido por aquele profissional. Então, isso que você estava falando agora, né? Que você ficou lá na clínica olhando, e é importantíssimo mostrar. Não sei se você fez stories desses momentos, se não fez. Nós estamos fazendo, mostrando a importância da biossegurança, entendeu? Isso. É muito importante, porque Oriente, que né? você está falando, o consumo vai mudar um pouco. Tenho muitos amigos falando, nossa, mas eu atendo em clínica popular, eu atendo convênio, o custo do convênio não vai pagar o que eu vou gastar de EPI. Mas quem sabe agora a hora de falar, peraí, esse convênio eu acho que nunca me deu nada mesmo, entendeu?
né? Exatamente. É só uma constatação agora, né? De Que você que falou, às vezes muitas coisas já vinham caminhando e agora veio, na verdade, para mostrar, né? Exatamente. Então, é essa percepção do estava no automático, por que você tem convênio? Porque disseram que era convênio, tem um medo, né, o receio de, se eu partir para as consultas particulares, como é que vai ser? E aí, quando você olha de verdade para o número, você vê que, às vezes, para você, o que você estava perdendo ali de tempo, né, investindo tempo, atendendo alguém que o convênio te pagava muito menos, eu nem sei o percentual, mas eu sei que é bem baixo, né? Que Muito baixo. a maioria dos convênios repassa. Talvez se você gastasse mais tempo ou investisse mais tempo se preparando como profissional para que o seu cliente perceba o seu valor, você vai ganhar muito mais que isso, porque você vai ter argumentos melhores, como o Geraldo estava falando, quando eu olho para a gestão, quando o meu cliente entra na clínica e ele é bem recepcionado, a atendente foi preparada, porque tem gente que acha só vou contratar, né, E uma pronto. atendente, ela vai atender o telefone, vai recepcionar e pronto. Não. Atender a expectativa e superar a expectativa do seu cliente vai fazer com que ele perceba o valor agregado. E o momento agora é você, como profissional, nas redes sociais, seja para falar das questões sanitárias, que vocês são muito bem preparados para isso, né? Percebem muito mais que nós, que somos pessoas que não estamos habituadas dia a dia a lidar. Então, como é que você pode contribuir? Que tem gente que fica pensando assim, mas o conselho não deixa eu falar de determinadas coisas. Mas você pode falar sobre o uso da máscara, você pode falar o quanto, Sim, né, ele ansiar pela limpeza dele no dia a dia, o que ele pode fazer dentro da casa dele para diminuir a questão do medo que tá todo mundo. Aqui em casa tá assim, tá, Geraldo? Vou confessar para vocês aqui. Meu marido é o único que sai, ele vai no mercado, aí quando ele volta, ele tira o chinelo lá na porta. Aí eu pego tudo que ele trouxe do mercado, álcool, paninho e tal, sim. Mas antes você de está fazendo colocar a sua tudo. parte bem. Então, mas tem gente que não sabe disso, tem gente que não tem a Não, sim. noção. E aí, se um Verdade. profissional como vocês falam isso, Promover saúde, imagina, né? né? Promover saúde, como é que você pode contribuir? E aí fica isso, né? Tem uma amiga que entrou aqui na live, tá fazendo máscaras, não é o trabalho dela do dia a dia, mas ela falou, se eu não posso fazer Vou o meu, ajudar, né, o que eu posso, como é que eu posso ajudar? E você falando sobre isso, as pessoas vão perceber isso, vão perceber esse valor, tudo isso que você está agregando para elas. Porque isso é outra coisa, a gente às vezes primeiro precisa dar para depois receber. E uma das formas que a gente tem que dá, né, de contribuir, é com o nosso conteúdo, é o que o Gerardo está falando aqui, que ele fez em quantas lives, eu vi que você fez praticamente todos os dias, né, todos os desde dias. que começou, contribuindo com isso, primeiro com a sanidade mental das pessoas, de dizer, calma, isso vai continuar, né, ele está agregando aqui valor, como o Leonel está falando aí, né, agregando valor para as pessoas, mostrando, olha, eu estou aqui para você, de quem que você vai lembrar? Quando você precisar, por exemplo, saber de gestão. Do Geraldo. Então, e é isso que você também pode fazer pelo seu Pro cliente, paciente. seja ele de que área for. Se você for da área médica, da área, né, de saúde, você consegue agregar, dando informações, até desmistificando algumas coisas que estão dizendo por aí na mídia. Você fala, gente, é isso ou não é? Vamos seguir isso ou não, Vamos. né? Colocando Isso a é sua verdade. posição, né? Ô, Então, isso Alessandra, nós é o estamos momento. bem no finalzinho. Gostaria que você falasse suas redes sociais, para o Vamos lá. pessoal já começar a te seguir, porque eu sempre te sigo. Vamos lá, pessoal, seguir. Quem não é da audiência aqui da Alessandra, a Alessandra tem muito conteúdo bom, tá? Eu sempre te acompanho. Gratidão. Fala para o pessoal e deixa um recado aqui para eles, o que, que você acha desse momento agora. Tá. Obrigada, viu? Agradecer. Então, tá aí, ó, Alê Souza Oficial, bem facinho, Alê de Alessandra Souza Oficial. Quem tá aqui também, que é da área de saúde, porque eu vi que teve, ó, meu dentista aqui, ó, que entrou aí, siga também o Olha, tá vendo? Geraldo. Dá muito conteúdo, tem aí, como ele falou, os cursos é bem pertinho de São Paulo, então dá para ir sim, dá para ir lá e aprender um pouco com ele. E o que eu queria dizer, Geraldo, é o seguinte, que a vida recompensa quem age. A gente precisa agir nesse momento.
A gente precisa parar e olhar, e principalmente olhar para o que você quer da sua vida, você como pessoa. Porque se você estiver bem, se você estiver disposto de verdade a viver uma vida, né, de alegria, a descer e assumir, as coisas vão acontecer. Né? Vão acontecer para você, vão acontecer da melhor forma. Mas para isso você precisa primeiro assumir de verdade o que você quer fazer. E depois fazer isso que vocês já estão fazendo aqui, ó. Seguir pessoas que realmente agreguem, parar de ouvir coisas que levam a gente sempre para o lado triste, aquele lado que as coisas não vão acontecer, dizem que não vão acontecer da melhor forma. Então, continuem fazendo isso e ajam, porque eu tenho certeza que todos serão recompensados. E Alessandra, gratidão, viu, Geraldo, mais uma vez. Eu que quero agradecer, gratidão, você tirar o seu tempo, porque eu sei que você está muito no mundo digital aí, tirar um tempinho é difícil, tá? Então, gratidão, muito obrigado, tá, pessoal? E Agradeço. quinta-feira